dicas importantes. Eu vou deixar umas dicas finalizando aqui, porque elas são realmente importantes, principalmente para a vida do casal, principalmente para a vida dos noivos, futuros casados, e também para aqueles que pretendem ter isso um dia. Vejamos, a família precisa fazer um orçamento doméstico, como eu já disse. Isso já foi dito aqui. A esposa precisa saber quanto o marido ganha e vice-versa. Se os dois trabalham, o dinheiro deve ser somado. A conta corrente, de preferência, deverá ser conjunta. É aquilo que eu já falei, não se deve ocultar quanto se ganha. Não há nada de errado da mulher sair para trabalhar. Se ela consegue assumir o papel de esposa, assumir o papel de mulher e ainda assim sair para trabalhar, o dinheiro deve ser somado com o do seu marido e não cada um administrar aquilo que ganha. Porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina e um verdadeiro cristão não deve ir por esse lado. Porque para se conquistar uma liberdade financeira juntos, é necessário que se some os valores, que se some os esforços financeiros e de trabalho. Tanto o marido quanto a esposa podem administrar as finanças do lar desde que haja uma autoridade delegada pelo marido. Isso é papel do homem, administrar. Administrar o seu lar é papel do homem. Quando ele percebe que ele não tem jeito, não leva jeito, nenhum problema dele delegar para a esposa que tem uma perspicácia maior nessa área, mas deve ser delegado. Não é uma coisa que a mulher tem a obrigação de fazer. A obrigação é do homem, mas se ele delega, nenhum problema. Isso a palavra de Deus nos traz. Estou trazendo um resumo condicionado ao necessário para que a nossa organização financeira prospere. O casal deve fazer uma poupança, não gastar tudo o que ganham. Uma ênfase aqui, fazer poupança, eu estou dizendo no sentido de guardar dinheiro. Não é para manter dinheiro na poupança não, tá, pessoal? Aqueles que guardam dinheiro na poupança ainda, que ainda tem essa ideia de que poupança está te dando algum dinheiro, tirem isso definitivamente da sua cabeça. Poupança, hoje no Brasil, é prejuízo. A inflação está acima de 4%. A poupança não te dá nem 3% ao ano hoje em dia. Ou seja, o seu poder de compra de tudo aquilo que você deixou guardado na poupança, mais os juros que estão caindo lá, não são suficientes no final do ano para comprar aquilo que comprava no início do ano. Isso é a explicação mais simbólica e simples possível para que você entenda que deixar dinheiro na poupança é prejuízo. Então o casal deve poupar, é juntar dinheiro. Como? Fazendo os aportes mensais e como eu vou orientar de acordo com o nosso projeto de riqueza permanente que vem logo após essas aulas. O marido deve confiar na esposa e vice-versa, nunca mintam nem de brincadeira. É aquilo que eu já falei, não esconda suas aquisições, não esconda sua renda, mentir nem de brincadeira, porque a gente sabe quem que é o pai da mentira e ele só veio para matar, roubar e destruir. É exatamente tudo que a gente tem que evitar na nossa organização e na nossa prática de investidor. O marido deve sempre investir na esposa, não ser pão duro com ela, né? Ao realizar-se o casamento, a gente vira uma só carne, você faz mal para a sua própria carne? Não. Da mesma forma que você tem vontade de investir em você, comprar uma roupa para você, investir num curso, investir na sua vida acadêmica, você também tem que pensar que a sua esposa tem as mesmas necessidades que você. Não seja pão duro com ela. Aquilo que se deve ser gasto com esse tipo de despesa também deve ser gasto com ela. Invista naquilo que vale a pena, na leoa que vai te ajudar a conquistar os seus objetivos. A esposa precisa ser sábia para contribuir na boa administração do lar. Obviamente que se a sua esposa ela não tem o hábito de ser responsável por finanças, você, marido, não deve atribuir a ela essa tarefa, porque certamente os dois terão problema com isso. Deve ser econômica com alimentos e materiais de limpeza. Isso serve exclusivamente para aquelas mulheres que administram o lar, sobretudo na parte da organização interna. Evitar desperdício, evitar prestações de bens não duráveis. Exemplo, compras de supermercados e viagens.
Deve ser evitado comprar a prestação aquilo que são gastos com bens duráveis. Se você vai ao supermercado fazer a compra do mês e divide em 10 vezes, imagina, chegou no final do mês, você já comeu, já consumiu tudo que tinha dentro daquela compra, mas vai haver ainda 9 meses para pagar. Não é aconselhável. Isso vai criando uma certa, digamos assim, angústia no casal, porque sempre você está se envolvendo em dívidas, em várias prestações para coisas que você já consumiu. Da mesma forma, quando você faz uma viagem de 5 dias, fica num lugar maravilhoso com a sua família e depois você fica 12 meses pagando aquilo. Será que é razoável fazer isso? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então você vai trabalhar e vai deixar sempre uma reserva de emergência para cumprir aquele objetivo. Tente fugir de despesas que são divididas para compra ou aquisição de bens que são consumidos rapidamente. É um conselho que eu deixo aqui, porque isso realmente cria um sentimento negativo que atrapalha na composição dos aportes daquele recurso que você vai precisar para ser gerente e gestor da sua vida financeira. Cuidado com as promoções, comprar somente o que for necessário. Eu já expliquei a necessidade de nós, se possível, irmos só uma vez ao supermercado, porque as promoções estão por todo lado. As mulheres, de um modo geral, são digamos assim, aquelas que são mais afetadas pela palavra promoção. Quando vê a palavra promoção, a gente já sabe que acaba comprando, não, mas estava com preço tão bom, mas às vezes não precisava. A gente tem que comprar aquilo que a gente precisa. Ponto. Por quê? Porque eu sou administrador do meu dinheiro e eu vou garantir que a minha aposentadoria será atingida sem a ajuda de ninguém, a não ser de mim mesmo. Essa é a postura de um investidor, esse é o pensamento que eu quero que vocês tenham. Então, tente ter controle sobre o desejo. Na Bíblia, em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, está escrito: agora, pois, sede diligentemente, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A palavra de Deus já nos fala, se toda a terra é dele, ele pode dar para quem ele quiser, aquilo que ele quiser. Então nós precisamos ser merecedores e honrar essa aliança que lá atrás foi feita entre o povo hebreu e Jeová, nosso Deus. Então devemos honrar isso de que maneira? Tendo controle sobre os nossos desejos de compra. Nós vivemos no mundo capitalista, sabemos disso. Toda hora a gente consegue ter à nossa vista, as nossas mãos, num simples clique, a possibilidade de efetivar uma compra. Tendo esse controle e nossos objetivos sempre traçados, isso é completamente controlável. Zele pela economia doméstica. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, está escrito: por muita preguiça se enfraquece o teto e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Você, homem, você que está fazendo esse curso, tente se especializar em alguma coisa para evitar ter que contratar pessoas o tempo inteiro para trocar um chuveiro, trocar uma lâmpada. Qualquer um pode fazer coisas que são simples dentro de casa. Se você se especializa, sua casa sempre vai estar em dia. Você não vai precisar contratar pessoas externas para fazer serviço que você mesmo pode fazer e gerar uma economia. Então, quando a gente tem esse entendimento da responsabilidade de homem, de marido, a gente tem também a consciência de que tudo aquilo que nós pudermos fazer vai gerar lucro e gerar economias para o lar. Isso é responsabilidade do homem. Uma pizza, R$65, barato demais. Ou seja, ali vai se ganhando os quilinhos com um pouquinho menos de dinheiro e aquilo que se poderia gastar tendo uma saúde mais adequada para se viver mais tempo é caro. Vocês conhecem alguém assim? Conheço um monte. Psicólogo, R$100. Festas finais de semana, R$150. O psicólogo é caro, as festas, barato. Quer dizer, quando se precisa tratar a mente, e às vezes é necessário, para ter uma organização, uma tranquilidade maior, até mesmo para que você possa
administrar seus investimentos em momentos como esse, em que a Bolsa de Valores está em queda, e você precisa ter um amadurecimento psicológico para não sair vendendo de qualquer maneira. O que você precisa? De um psicólogo, muitas das vezes. E nesse momento, R$100 a gente acha, não, muito caro para alguém conversar comigo. Mas chega a R$150 numa festa, num show, a gente paga, fica lá 1 hora, fica lá 2 horas, o dinheiro não te trouxe nada de benefício, a não ser aquela alegria momentânea, e a gente considera isso barato. Curso, R$3.000, muito caro. iPhone, R$3.500, barato demais. Ou seja, aquilo que pode te dar possibilidade de ganhar dinheiro de verdade, que são cursos, são qualificações, né, que vão te trazer benefícios, muitas das vezes a gente acha caro, muito caro. Esse curso mesmo, que nesse momento você está assistindo, ele já foi vendido e comercializado para pessoas não cristãs a exatamente R$3.000. Aqui você está comprando a um preço muito mais acessível. Então, porque é adequado ao seu perfil de investidor. Então, o que acontece? O iPhone, R$3.500, R$4.000, as pessoas pagam sorrindo, porque é algo da moda, é algo bonito de se mostrar. Isso atrapalha a sua vida financeira. E muitas pessoas acham barato, compram sorrindo. 60 minutos de exercício, Deus me livre, não tenho tempo. 60 minutos no celular, nossa, nem vi o tempo passar. Então, assim, são comparativos que a gente vê no dia a dia. Tudo na vida é questão de prioridade. O que você quer para você daqui a 10 anos? Eu posso garantir para vocês que 10 anos é capaz de dobrar capital pelo menos 2 vezes. Se você tem R$10.000, eu garanto que daqui a 10 anos você vai estar com pelo menos R$40.000 investindo de maneira adequada, de maneira responsável, não preocupando se o governo vai fazer algo de errado, se o governo vai acertar, se a bolsa vai cair, se o petróleo vai desabar, nada disso. Você vai controlar a sua vida financeira. Nessa outra imagem a gente vê que alguns cartões de crédito sem anuidade. Por que eu deixei aqui esse exemplo? Porque é importante para você que utiliza de cartão de crédito de maneira responsável, como eu já disse, que você sempre pegue aqueles que você não paga anuidade. A gente tem que evitar essas cotinhas, esses valores que não nos levam a lugar nenhum. A anuidade é uma delas. Muitas das vezes você tem aí uma internet boa, pode baixar um aplicativo que vê filmes, novelas, tudo aquilo que te interessa de uma maneira gratuita, mas aí prefere pagar uma Netflix todo mês, que às vezes você nem tem tempo para assistir. Então a gente tem que... Estou dando alguns exemplos. A gente tem que sempre evitar, eu não tenho uma assinatura de revista que eu sequer consigo abri-la para ler. Então, para que continuar pagando isso? Assinatura de jornal que você lê, às vezes, pelo celular, dá para economizar isso. Coisas assim, a gente tem que sempre observar na composição de despesas e ver sempre aquilo que você pode realmente cortar. A anuidade é uma delas, e aqui eu deixei alguns exemplos para vocês. Se vocês forem trabalhar ou já trabalham com cartão, deem sempre preferência àquilo que não tem anuidade. Um truque para economizar, gente. Quando pensar em comprar algo de alto valor, pense aí em quantos dias você terá que trabalhar para pagar isso. Como assim? Se você tem um salário de R$1.500, o iPhone 8, por exemplo, custa R$3.000, então, obviamente, você terá que trabalhar para ter esse iPhone 2 meses. Ininterruptamente, você acordará de manhã, irá dormir à noite cansado, por 60 dias aproximadamente, né? Obviamente terá os finais de semana de descanso, mas apenas para você ter um celular, que muito provavelmente você compraria um com 10% desse valor, 15% desse valor, e que vai ter praticamente todas as utilidades necessárias para a sua vida. Então a gente tem que ser racional. Calcule sempre quanto tempo aquilo que eu vou comprar equivale ao tempo que eu gastei para trabalhar. Quanto em valor isso equivale. Se você conseguir fazer esse racional para as coisas que você compra para o seu prazer pessoal, você vai aprender e vai conseguir simplesmente ignorar aquilo que não é necessário.
porque você vai aprender a dar valor ao seu tempo. O seu tempo vale dinheiro e o tempo do investidor vale mais ainda. Você pode estar se perguntando, mas não tem como você pular essa parte e me dizer logo o que é certo ou errado, Glauber, para que eu possa iniciar logo os investimentos? Se eu tivesse feito isso desde o início, muitas das vezes a gente não tem a maturidade para lidar com o ganho. Tem gente, eu tenho alguns clientes assim, com essa natureza, que eles não têm psicológico para ganhar dinheiro. Às vezes a gente consegue avanços assim, digamos, fora da curva, 100% em 15 dias. Quando a gente consegue atingir patamares assim, muitas das vezes as pessoas desesperam, começam a passar mal porque quer realizar imediatamente aquele lucro. Meu Deus, eu nunca consegui dobrar dinheiro tão rapidamente. Só que às vezes não dando atenção e dando ênfase ao que é realmente necessário, que são os parâmetros que nós utilizamos para a escolha de determinado produto, ele abre mão de um ganho muito maior. Magazine Luiza está aí, para quem quiser ver. Chegou em 100% rapidamente, um caminhão de pessoas saíram vendendo e realizando os lucros, e ela subiu nada mais, nada menos que aproximadamente 1.800%. Ou seja, quem colocou aí R$5.000 lá atrás numa ação dela, hoje está milionário. E é assim que a gente vai trabalhando. As nossas carteiras, a técnica que eu estou e vou ensinar para todos aqui, é para longo prazo, é para você administrar a si mesmo. Lógico que não tem nenhum problema você ter objetivos de curto prazo, de médio prazo. Para isso, as carteiras são adequadas a esse tipo de perfil. E eu vou explicar o que isso significa também. Não precisa ficar nervoso. Eu quero logo conhecimento. Vá com calma. Vai absorvendo tudo que você pode agora para você ter exatamente o preparo necessário para na hora H, na hora que você colocar o seu dinheiro, você ficar despreocupado e ter a certeza que ele está sendo bem aplicado. Tudo gira em torno de um trilema impossível de risco, retorno e liquidez. O que isso significa? Quando você começar a investir, quando você começar a colocar seu dinheiro, você tem que ter em mente esse trilema aqui. Risco, retorno e liquidez. Por quê? É impossível você ter as três coisas ao mesmo tempo. Ou você vai se arriscar um pouco menos e ter um lucro um pouco menor e uma liquidez um pouco maior, ou você vai ter um lucro maior, uma liquidez um pouco menor e também um risco maior, porque o lucro e o risco, eles são um pouco, digamos assim, proporcionais. Obviamente que a gente consegue identificar, através da análise de valor, aquilo que é desproporcional. E aí a gente está comprando valor. Eu vou explicar isso mais à frente. Mas fiquem tranquilos, tudo vai girar em torno disso. E você precisa estar ávido a querer saber o que são essas três coisas para você dar um passo mais à frente com relação ao conhecimento que você está aprendendo. Então, pessoal, agora nós concluímos o nosso módulo de organização financeira segundo a palavra de Deus, onde nós vimos o mínimo necessário para sermos responsáveis e para termos uma base cristã em nossas ações, em nosso modus operandi, para daí então nós termos a condição de passarmos para o segundo módulo tratando sobre os critérios para uma vida financeira eficiente. Aguardo todos vocês, espero que estejam gostando da organização da maneira que está sendo feita, com muito carinho para você.